carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, por favor. Os versículos 14, 15 e 16. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos, então, 14, 15 e 16. Eu leio os 3 versículos, mas vou enfatizar mesmo por causa da densidade do versículo, o versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos ao Senhor. Senhor, tua palavra está aqui, diante dos nossos olhos. O que o teu Espírito pode comunicar à nossa vida acerca deste, entre aspas, mistério? É a nossa oração nessa manhã e nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, eu, desde o ano de 2013, dou aulas no nosso Seminário Teológico Presbiteriano, Reverendo José Manuel da Conceição. E tenho grande prazer em ministrar matérias que são voltadas à missão. Todas as matérias que eu leciono são matérias relacionadas à vida cristã no mundo, desde teologia de missões, a plantação de igreja, a evangelização. Essa é a minha linha de trabalho e me alegro muito nela. E guardo sempre ótimas lembranças das classes que passam. E de vez em quando volta à minha mente a forma que um aluno conservava. Ele fez todas as disciplinas comigo. Todos que passam pelo JMC precisam fazer essas disciplinas comigo. E era muito comum que depois de nós estudarmos a matéria na sala de aula, ele me escrevesse depois: Reverendo, eu não entendi bem essa parte aqui. O senhor poderia me explicar melhor? E certamente muitos outros também não entendiam, mas passava. Mas aquele aluno sempre me chamou a atenção por causa dessa prática. Quando ele não entendia alguma coisa de maneira bem clara, eu poderia ficar tranquilo, que ele ou me escreveria por e-mail, ou agora mais nos últimos tempos por WhatsApp. Eu passei a admirar isso nesse aluno, porque importava para ele entender as coisas. Se a matéria tinha a ver com missões, então ele queria entender aquilo bem. Pois no trato de Paulo com Timóteo, Paulo queria que Timóteo entendesse bem. O quê? O quê? Timóteo era um rapaz mais jovem, e quando a gente é mais jovem, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo vai se acumulando em nós. Então, Paulo nunca esperou de Timóteo um poço de sabedoria. Paulo conviveu com Timóteo, respeitando Timóteo ser quem ele era, no seu tempo e nas suas condições. Então, quando Paulo leva Timóteo com ele para as viagens missionárias, quando Paulo comissiona Timóteo para cuidar de algumas das suas igrejas, e não foi de uma só, quando Paulo dá a Timóteo o privilégio de aprender com o ensino, Timóteo vai recebendo muito, então, deste aprendizado. E aqui, nesta carta, Paulo deixa ensinos preciosíssimos para Timóteo.
um dos ensinos mais preciosos é sobre quem é Jesus. Você poderia dizer, Timóteo precisaria saber mais do que ele já sabia de Jesus? Então veja, como é importante ter uma atitude humilde diante da palavra. Sim, Timóteo sabia muito sobre Jesus, provavelmente mais do que nós imaginamos, porque ele conviveu com Paulo dia após dia, desde o seu chamado, circuncidado, acompanhante de Paulo, sofredor com Paulo, perseguido como Paulo. Imagine os gritos raivosos dos que antipatizaram com o cristianismo. Timóteo recebeu tudo isso junto com Paulo. Você imagine as prisões, aqueles momentos em que parecia que não sobreviveriam. Timóteo era um jovem e estava junto com Paulo. Você imagine as ofensas, as ameaças de tribunais. Você imagine, ele estava lá. Então, provavelmente, realmente Timóteo sabia muito mesmo sobre Jesus. Mas então, por que é que Paulo agora ainda insiste em falar mais de Jesus a Timóteo? Porque quanto mais ele falasse de Jesus a Timóteo, quanto mais Timóteo refinasse a compreensão de quem era verdadeiramente o Filho de Deus, mais Timóteo seria um cristão responsável no seu tempo e mais ele faria melhor o seu trabalho. Então não há limites para aprender sobre Jesus. Por isso eu admirei a atitude daquele aluno e testemunho, e agora quero falar então sobre este momento. Como Paulo falou de Jesus para Timóteo, ajudando-nos a perceber o que é o mistério da piedade, o que é Jesus Cristo, a importância de Jesus Cristo para nós hoje, porque é onde nós vamos aplicar. Aí veja, por favor, então, duas coisas. Primeiro, no versículo 15, eu não vou trabalhar essas ênfases do 15, porque já trabalhamos aqui exaustivamente. Mas a orientação do 15 é, como é que nós devemos viver dentro desta casa, que é a casa de Deus? Como proceder dentro da casa de Deus? E aí diz o que é essa casa de Deus. É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então essa é uma definição da função da igreja. A igreja é um esteio firmado, escrito em cima, aqui está a verdade. Igreja é uma propagadora da verdade. Igreja fala de Jesus. Igreja é a voz da verdade. Pronto. Mas aí vem o 16. E o versículo 16 começa com uma expressão um pouco estranha, pelo menos antagônica, porque a primeira palavra é evidentemente, grande é o mistério da piedade. É como se dissesse assim, claramente se sabe sobre a escuridão. Claro que todos veem o que é impossível se contemplar, mais ou menos um contraste. Porque é evidente. Nós estamos falando de alguém evidente ou compreendido, entendido. E a palavra é não, né? Porque Jesus Cristo, ele é tudo de Deus. Jesus Cristo é a entrega de Deus. Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus. O próprio Jesus disse isso a Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele, a partir da entrega de Deus, de toda a demonstração de Deus, ele representa a vontade de Deus. Ele é compreendido assim? Nem sempre. Tanto nem sempre que até entre os seus próprios discípulos houve dúvidas.
Eu vou para o Pai, é chegada a minha hora, sigam-me. A primeira palavra de um dos discípulos é: Senhor, a gente não sabe o caminho. Mas, meu filho, a gente caminha há tanto tempo juntos. Ah, não, a gente não vai conseguir andar sozinho. Olha, dentro do colegiado de discípulos, a primeira coisa que surge em relação à vida eterna, a tempos que não são conhecidos ainda por nós, são as dúvidas. Então ele é evidenciado, mas nem sempre visto. Por isso, evidentemente, é uma forma de escrever, um artifício de escrita. Paulo usa, evidentemente, nós estamos falando de alguma coisa não tão clara. E começa a falar, grande é o mistério da piedade. Qual é o tamanho do mistério da piedade? Qual é a dimensão deste segredo? A dimensão deste segredo é que ele é alguma coisa que pode e que tem poder e que ilumina toda a existência. Mas ao mesmo tempo, ele não é contemplado, visto e adorado pela maior parte das pessoas no mundo. De 7 bilhões de pessoas, quantos contemplaram a evidência de Deus? Quantos ouviram chegar? Lá no seu tempo, você já percebe que não foram muitos. Quando os anjos cantam, quando a miríade de anjos canta e louva o Senhor naquela noite fria, somente alguns pastores no campo foram noticiados. Bom, a igreja do seu tempo não foi. Estavam todos preparados em Jerusalém para receber o Messias, aquele que os profetas haviam falado que viria. Não estavam. Mas estavam lá com os seus sacrifícios, estavam lá vivendo as suas vidas religiosas, mas aguardando a chegada daquele que do tronco de Jessé nasceria um rebento. Não. Então, quando os anjos cantam e louvam a chegada do Messias, que seria manifestado em carne, que os pastores veriam, que os representantes das nações trariam presentes, em Jerusalém, a cidade, todos dormiam. Quanto da evidência de Deus foi conhecida na sua época? Pouco. No entanto, isso não diminui em nada a evidência de Deus. Porque no projeto de amor de Deus, no plano redentivo de Deus, estava a sua obra completa. É que uma obra completa estava sendo realizada, mas boa parte das pessoas estava à margem disso. Por isso, o mistério da piedade, ele vai sendo revelado por um poder que não está no homem. Nós não revelamos a piedade. A piedade é revelada a nós. Esta é a ação de Deus. Eu começo essa meditação ressaltando isso até para nos situar diante da palavra. A piedade já foi revelada a nós? Quando eu falo de piedade, não posso fugir dessa ideia, preciso ir para a palavra em si. A palavra piedade quer dizer reverência, quer dizer respeito, quer dizer verdadeira religião. Já foi revelado a nós que Cristo é o único mediador? Já clareou? A ideia de revelar ficou claro, está limpo diante de nós, como quando a gente olha para um espelho. Se você olhar para estes vidros da nossa igreja, você não vê nada do outro lado, porque ele é um vidro fosco.
ele é para ser fosco. Mas você sabe que existem vidros que não são foscos. E quando você olha por um vidro ou através de um vidro, e esse vidro é transparente, é importante ou não é ver bem o que está lá do outro lado? Bom, quem é que limpa o vidro? Alguém tem que limpar o vidro para que vejamos bem o que está do outro lado. Este vidro já foi limpado em nós, para que nós compreendamos. Já chegou a nós a compreensão de quem Ele é. Por que isso é importante? Porque aquele a quem Jesus falou, olha, Deus amou ao mundo de tal maneira que tal, deu demonstrações de não entender. O próprio Jesus falou, e foi difícil entender. O que é o revelar? O que é o limpar o vidro? Então, dou um exemplo de um vidro que parecia estar um pouco sujo, no sentido de percepção, que era o caso de Nicodemos, pelo menos, porque ele faz perguntas estranhas, né, a Jesus. Mas nós temos um outro caso, o da mulher sentada com Jesus no poço de Jacó. Jesus está lá e começa a falar. Olha, você vem buscar água, mas e se eu te falar sobre uma água que não é essa água aí? Será que você vai compreender? E ela lentamente vai compreendendo. Sabe por que a gente sabe que ela compreendeu? Porque quando termina a conversa, ela sai apressadamente para a cidade mais próxima, onde ela morava, a cidade de Sicar. Chega na cidade e começa a andar pelas ruas, gritando: venham conhecer um homem, vocês precisam conhecer um homem que eu conheci, e ele está sentado ali, no lado de fora da cidade. E se vocês conhecerem aquele homem, a vida de vocês será mudada. E a palavra de Deus diz que a cidade inteira foi ver quem era aquele homem. Você percebe? O que é ficar claro? É isso que eu estou querendo dizer. Isso já ficou claro, o sentido da verdadeira religião para você, para nós? É disso que Paulo está falando com Timóteo. Importa a Timóteo, Paulo quer que Timóteo faça o seu trabalho sem dúvidas. E para isso, dá-lhe falar, dá-lhe oferecer, dá-lhe entregar características mais profundas. Quanto mais profundo, melhor, sobre a pessoa de Jesus. E aí vem a primeira de 6. Aquele que foi manifestado na carne. Bom, aqueles anjos, quando disseram que o Senhor, na sua glória, havia entregue o seu filho, os pastores, quando foram e encontraram com ele e o adoraram, Maria, a mãe, José, o pai, os doutores que ouviram falando das coisas do seu pai, mesmo como ele disse à sua mãe, são exemplos na história de quem ouviu manifestado na carne. Jesus, então, ele é algo que vem de Deus, ele é uma entrega de Deus, mas que se materializa. Ele é pré-existente, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é aquele que manifestou a glória de Deus por todo o Antigo Testamento, ele é aquele que estava no mundo na sua criação, que o mundo foi feito para ele, por ele, foi dado a ele. Ele é aquele que foi dado à igreja, e a igreja foi dada a ele, mas ele veio e foi manifestado em carne, diz a palavra. Então ele não é só uma ideia, ele não é só um conceito, ele não é só uma voz, mas ele foi manifestado em carne.
E essa é a expressão aqui do versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Então é uma referência à encarnação. A encarnação. Por que será que o amor de Deus teria de passar por este caminho? Muitos não sabem. Muitos não compreendem por que é que Jesus teve de nascer gente. Por que é que Deus não fez a obra com uma palavra dos céus? Acontece que aquele menino de Nazaré, ao cumprir o seu ministério, em determinado momento teria de derramar do seu sangue. Sem sangue não há remissão de pecados, diz a palavra de Deus. Então ele foi manifestado na carne para viver a linhagem de Davi, dentro das promessas que Deus havia dito que se cumpririam. Então nós temos algumas coisas para compreender a manifestação na carne. Uma delas é que Deus disse que aconteceria. Então a manifestação na carne é um cumprimento de promessas de Deus. Deus nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. E a vinda do seu Filho é o cumprimento de uma promessa. Esta promessa foi feita pelo próprio Deus. E todos os seus profetas foram ratificando ao longo de séculos. Então, ele vir e nascer é cumprimento da promessa de Deus. Por isso, ele teria de ser manifestado na carne. Ele veio e foi, sim, um homem. Ele não é um homem sem ser homem. Ele era um homem, homem. Todas as dores de um homem, todos os pensamentos de um homem, todas as, do ponto de vista mental, emocional, psíquico, ele foi 100% homem. Esse que é o ponto. E isso não é muito fácil para nós, não é muito fácil compreender porque é que Deus envia o seu Filho para ele ser um de nós. Deixa eu lhe falar. E aqui você começa a compreender o ministério, o trabalho de Jesus. Jesus foi manifestado na carne porque seria esta carne, a carne dos seus irmãos, o alvo da redenção. Não só a carne, porque o projeto redentivo de Jesus, o projeto da redenção total que Jesus está ainda executando, vai além da carne, vai além da conversão das pessoas. É a redenção do cosmos. Só que, quando o homem foi criado para se relacionar com Deus, para compreender as coisas de Deus, para conviver e adorar ao seu Deus. Mas por causa da queda, o homem não conseguiu mais fazer isso. O homem não adorou mais a Deus, o homem não conviveu mais bem, não continuou a conviver bem com o seu próximo e também não conseguiu lidar com a criação. Então nós ficamos desfigurados, toda a natureza ficou desfigurada. E Jesus Cristo está redimindo toda a natureza, incluindo a nós. Então ele tinha de ser manifestado em carne, porque o Senhor, o seu Pai, cobraria dele um preço. E este alto preço que foi pago era a morte dele. Por isso ele teria de ser gente para morrer, para ser o primogênito, para ser o primeiro a se levantar da morte. Ele teria de ser pessoa para morrer e ressurgir. Aliás, é o que o texto fala. Então ele foi manifestado na carne, e isso chama-se condensação. Ele foi condensado como um de nós. Ele foi trazido às nossas limitações. E ele viveu a nossa vida. Viveu como um de nós. Com uma diferença: não tinha pecados.
Então ele foi manifestado na carne. É o começo do grande projeto redentivo de Deus visível a nós. Deus, nos seus planos, já estava elaborando todo o processo de redenção. Mas e cadê a condição de ver? Mas quando os anjos falaram que ele chegou, quando os pastores viram, quando os magos do Oriente viram, quando os doutores viram, e quando João Batista ouviu chegar, até se assustou. Porque disse: eis o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno nem de ficar perto desse homem. Pedro já havia dito isso, quando ele, do barco, ensinando as multidões, disse: Pedro, pesca aqui. E quando Pedro, depois de reclamar um pouco, porque achava que essa não era uma ordem que não teria resultado, ele disse: Senhor, eu tenho pescado aqui, eu pesquei a noite toda aqui, eu pesco aqui, eu sei onde estão os peixes aqui. E aqui eles não estão hoje. Jesus disse: lança a rede. E quando lançou, pescou. Então, quando recolheu aquelas redes cheias, ele olha de novo para Jesus e diz: tem alguma coisa muito de diferente entre o Senhor e eu. Afasta-se de mim, afaste-se de mim, porque sou pecador, disse Pedro. Essa era a diferença. Então, mas ele era aquele que compreendia essas coisas, mas ele era o homem que estava ali, do barco, falando sobre salvação, sobre vida, sobre fé, sobre piedade. Então ele foi manifestado na carne. A segunda ideia do texto é que ele foi justificado em espírito. E é importante entender as duas coisas aqui, carne e espírito, como uma ideia de soma. Então ele veio tornado carne entre nós, mas trazendo o Espírito de Deus. É nesse contexto que aconteceu algo que nós não vimos. Mas ele foi tornado, ou na justiça dele, foi lhe dada a condição de oferecer algo que só ele poderia dar. A condição de nós também sermos justificados. É como se fosse assim. Se você estiver do lado de uma pessoa sábia, você nem precisa falar muito. Uma das melhores coisas na vida é a gente ter amigos sábios. Porque eles sempre nos enriquecem. Você fica do lado, ouvindo. Você faz uma breve provocação. Fale-me sobre a ciência moderna. E você cruza os braços e você começa a aprender. Você não precisa fazer mais nada. 15 minutos depois, você sai dali sabendo de novas órbitas que foram encontradas, de novos avanços tecnológicos. Ou outras coisas mais simples. Pergunte a um sábio sobre a essência da vida. Provavelmente o sábio dirá que é na simplicidade que está a essência da vida. Procure aprender sobre valores com um sábio. Provavelmente ele não falará de dinheiro. Os não sábios, quando se fala de valor, sempre pensam em dinheiro. Mas os sábios sabem que existe um valor, que não é moeda. E não é nem moeda virtual como Bitcoin e outras coisas. É outra coisa. Assim é Jesus. Aquele que aconteceu com ele alguma coisa que nós não vimos, mas que recebemos dele. E é muito mais do que sabedoria. Ele foi considerado um sábio, ele foi considerado um mestre, ele foi considerado um rabi. O próprio Nicodemos disse: sabemos que vens da parte de Deus. O chamou de mestre. Mas ele não se encantava muito com essas coisas. Porque o grande mistério escondido ainda a Nicodemos e a muitos outros é que ele havia vindo para ser o justificador. Tornar gente justificada. Tornar gente justificada a Deus, no tribunal de Deus. Tornar pessoas livres de pagar um preço, chamado preço de sangue. Por isso ele foi justificado em espírito. O Espírito de Deus estava implicado nesse projeto. O Espírito de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do Filho, justificado foi
em espírito. E essa palavra justificado em espírito tem a ver com a sua ressurreição. É quando aquele que foi manifestado em carne se levanta. Quem viu isso? Ou quem não viu isso? Quando alguém chegou no domingo de manhã, no túmulo, não o viu lá. E perguntou, e uma das mulheres chegou a chorando, dizer: onde está o meu Senhor? Para onde levaram o meu Senhor? É que o justificado em espírito, na sua ressurreição, passaria a oferecer agora a ressurreição. É isso que é Jesus manifestado em carne, justificado em espírito. Como Paulo já havia escrito aos Romanos, você não precisa abrir, mas isso está relatado em Romanos 1,4. E aí você tem de novo a presença dos anjos, contemplado por anjos. Meus irmãos, não é muito claro para nós não sabemos tudo sobre o serviço dos anjos. O que sabemos acerca dos anjos? Bom, algumas coisas, claro, muitas coisas, mas percebemos que eles estão a serviço de Deus o tempo inteiro. E eles acampam ao redor dos que temem ao Senhor, eles fazem os trabalhos de intercomunicação de Deus com pessoas, como aconteceu com Maria, que o anjo Gabriel conversou com ela, e em muitos outros casos. Mas de todas as coisas, uma evidência de um ministério mais claro dos anjos é a contemplação deles para com o Filho de Deus. Por isso essa palavra contemplado está aqui. Essa é uma palavra que dá a ideia de admiração intensa, de olhar para ver de verdade, de olhar para entender. Ele foi visto, ele foi evidenciado, ou seja, para os anjos ele não é um mistério. Talvez para o mundo Jesus continue a ser um mistério. Talvez para áreas da nossa existência, imaginando aqui nos 5 continentes, ele é só mais um mistério. Talvez lá no Oriente, no campo das religiões milenares, das práticas contínuas de veneração a mortos, ele é um mistério ainda. Talvez ele seja um mistério em outras regiões do globo que, em meio às religiões, graça à idolatria, ou seja, avança a idolatria. Em todos os lugares, pessoas constroem seus ídolos. Talvez Jesus seja um mistério. Talvez dentro do chamado evangelicalismo, ou os evangélicos dos nossos tempos, para muitos Jesus ainda seja um mistério. Evidentemente, ainda obscuro, talvez para aqueles que ainda não contemplaram a verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? O que é a adoração através de Jesus Cristo? O que é a palavra que diz que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem? Talvez mesmo dentro dos arraiais evangélicos, ele seja ainda um mistério de piedade. Para os anjos não é. Sempre foi contemplado, porque os anjos conhecem o plano de Deus. O conhecimento do plano de Deus faz com que se contemple a Jesus. É isso que eles fazem aqui. Está escrito que ele foi contemplado por eles. O que é que os anjos viram? Os anjos viram o Pai entregar o Filho. E os anjos viram o Pai receber o Filho. Nós estamos falando aqui tanto da encarnação, ou seja, os anjos viram o processo de encarnação, e os anjos que não envelheceram um dia sequer, depois de 30 e poucos anos, o veem ascender. Para os homens que estavam lá no começo do livro de Atos, e
perguntam para os outros, quando ele vai voltar? Ele vai voltar mesmo? Para eles, Jesus só ascendia aos céus. Mas para os anjos era a contemplação. O Filho de Deus voltou. O Filho de Deus volta à sua glória. O Filho de Deus retoma o seu direito e a sua condição de assentar-se à direita do Pai para reinar. A obra que ele foi fazer lá embaixo, ele a completou. Seus discípulos estão lá, fazendo o quê? Que o texto logo diz, pregando aos gentios. Os judeus já conheciam por promessa pelos profetas, pela história, que o Messias viria. Mas aos gentios era notícia nova. Então veja o avanço nessa timeline espiritual aqui. Quando Deus entrega o seu Filho e ele é manifestado, e ele é recebido, e ele é condensado como figura humana, só que sem pecado, e o seu ministério começa a se desenrolar, tudo é surpresa. Mas o Espírito Santo vai revelando aos eleitos a essência do amor de Deus. Por isso, manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, tanto na vinda quanto na ida. E enquanto Jesus, na sua glória, é revestido da sua glória, toma de volta a sua glória, não é mais o crucificado, não é mais o homem. Voltou ao seu estado de glória eterna, segunda pessoa da Trindade, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, enquanto ele se assenta para reinar sobre a existência. Uma força está lá embaixo, que recebeu, a quem o mistério foi revelado. Aquela força começa a testemunhar, começa a dizer, o Filho de Deus esteve entre nós. Mas ressuscitou e vive, e a sua vida, a sua justificação, o justo comunica a justiça a todos nós. E eles morreram por isso. Nenhum deles se furtou de morrer por esta verdade. Pregado entre os gentios é uma palavra muito forte, porque é a ideia de ser um arauto, de ser um proclamador, de falar com gravidade, de dizer, ei, você não pode não entender essa verdade. Você não pode fechar os seus olhos para esta luz. Ele é a luz. Ele é o centro. Eu sou, disse Jesus. Na mesma proporção que o seu pai havia dito um dia a Moisés. Entra no Egito e diz a eles que eu sou aquele que existe, aquele que era, que é e que sempre será. Te envia para salvar o meu povo. Assim um dia disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mesma palavra. O Pai disse, eu sou. O Filho disse, eu sou. Por isso contemplado por anjos, mas pregado entre os gentios. Não são os anjos que pregam entre os gentios. É a igreja. Então hoje nós falamos deste púlpito. Mas cada um de nós fala das plataformas que Deus nos dá. Hoje, nós falamos do Messias ressuscitado para que amanhã você fale sem temor. Por isso nós lemos as Escrituras sendo beneficiados pela iluminação do Espírito Santo de Deus, que nos faz compreender quem Ele é. Para que assim que terminar este culto, essa escola bíblica dominical, eu e você já saiamos daqui para pregar aos gentios. Ele sempre foi pregado.
E mesmo se nós não pregarmos, o que é muito provável que aconteça entre nós, ainda assim ele sempre foi pregado. Essa palavra está no passado, ele sempre foi pregado e continuará a ser. Não só pregado, meus irmãos, como crido. E é a penúltima formação aqui das orientações de Paulo a Timóteo. Ele foi crido no mundo. Então, essa é a certeza de que o plano de Deus é perfeito e cumpre o seu propósito. Isso quer dizer que a igreja avança e ela é coluna e baluarte da verdade, e as pessoas vão compreendendo o que é a verdade. E que as portas do inferno não têm poder contra ela, não tem como segurar a força da igreja, porque a força da igreja depende do Espírito. O Espírito de Deus leva essa fé. Só que é através da nossa boca que se abre, da nossa mente que pensa, do nosso coração que crê. Então a força da igreja é alguma coisa assim, do tipo inigualável. Nada detém a igreja. Regimes já tentaram conter a igreja. Pessoas mesmo já tentaram. E talvez nós tenhamos um dos movimentos mundiais mais graves por acontecer nos próximos anos. Vocês ainda ouvirão falar muito disso. Mas nós temos alguns movimentos no mundo que talvez apontem para um abafamento do cristianismo, apontem humanamente falando. Eu estou falando da islamização, que vem do Oriente com força muito grande, com famílias muito grandes. Já ocupa bastante da Europa. E nós não sabemos o que acontecerá no futuro. É um povo que não professa Jesus Cristo como aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Eles não creem nele como seu Salvador. Talvez você não veja isso na sua geração, mas talvez seu filho terá de ver. Humanamente falando, serão tempos muito difíceis para as nossas próximas gerações. Quem tem os olhos abertos para isso? Quem tem seu coração aberto para isso? O Ocidente parece não estar. Mas o Senhor Jesus será crido pelos eleitos de Deus. Foi e será. Porque a palavra diz que isso aconteceria. E vem a última coisa, então, que é, entre todas, certamente a mais animadora para todos nós, é que ele foi recebido na glória. Quando Jesus foi recebido na glória, quando o primogênito foi recebido na glória, então a promessa para nós ficou mais perto. Alguém voltou para a glória e assumiu seu estado de glória, para que um dia outros viessem e a tivessem também. Então, meus queridos irmãos e irmãs, isso é a exaltação. Jesus passou por estágios, que são os estágios que o seu povo um dia passará. Quais são os estágios? Ele foi manifestado na carne, ele viveu na carne, como todos nós. Ele foi justificado em espírito, como todos os que creem em Jesus também são justificados em espírito. Ele foi contemplado por anjos, os mesmos anjos veem o que está acontecendo na vida dos cristãos. Ele foi pregado entre os gentios pelos cristãos. E hoje pais pregam mensagens dos seus pais. E filhos pregam o que aprenderam dos seus pais. E netos pregam o que aprenderam dos seus avós. Pregado entre os gentios. Quanto mais os cristãos conhecem a Jesus, mais eles são instrumentos da glória de Deus no mundo. Mais eles são como lâmpadas acesas. Para quê? Para lá no final serem também recebidos na glória de Deus. Você precisa compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Isso deve ser combustível para a nossa fé. Isso deve ser a compreensão mais profunda do porquê estamos aqui.
Por que nós trazemos nossos filhos para a igreja? Por que nós, domingo após domingo, viemos à igreja? Que o Senhor, com a sua graça, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, com a sua graça, nos mostre as verdades que nem sempre nossos olhos contemplaram. Nos dias atuais, nós não somos chamados a viver uma fé periférica. Uma fé que crê nas coisas secundárias. Nós somos chamados a contemplar o Rei da Glória. Então vivamos por Ele. Sejamos os cristãos dele. Sejamos os filhos de Deus que na pessoa de Jesus Cristo proclamam a Ele. Porque um dia seremos recebidos na glória pela obra que Ele fez. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus por isso. E esperar em Deus por isso. Nosso Deus não é mais para nós um mistério. É uma verdade revelada. A piedade, a religião, o Cristo verdadeiro está aqui no nosso coração. Te louvamos porque a Tua palavra nos ajuda a compreendê-lo um pouquinho mais, para também compreendermos como está o cristianismo que temos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos um cristianismo de verdade, na verdade, imerso na verdade, para que não consigamos sair da verdade, para que a nossa vida seja verdade. Por isso, oramos para que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, que só seja visto o cristianismo em nós, que seja visto a piedade que recebemos, que sejamos pessoas reveladas, para que não sejamos uma placa que aponta um destino que não existe. Apontamos o destino que já estamos nele. Te louvamos por isso. Engrandecemos o Teu nome por isso. E rogamos que o Senhor nos fortaleça com a Tua palavra. E que a nossa palavra seja a Tua. Ou que a Tua palavra seja a nossa. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.